Fala pessoal, estou inaugurando aqui um novo quadro do canal que vai se chamar Insights. E nesse quadro eu pretendo trazer de forma simples e rápida alguns insights sobre fundos imobiliários ou até mesmo sobre outros ativos. Vai depender aí do momento e do conteúdo que eu estiver trabalhando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre a dinâmica dos fundos de papel e dos fundos de tijolo. A gente vai esclarecer por que fundos de papel têm um dividend yield mais alto e como é que é a dinâmica desses dois ativos no longo prazo. E eu vou fazer isso com uma tabelinha aqui que vai explicar melhor para a gente como funciona, utilizando até dados históricos de dois fundos. Escolhi aí para a gente trabalhar o HGCR11, que é um fundo antigo de papel, e o HGLG11, que é um fundo antigo de tijolo. Apesar desses fundos terem a mesma gestora, no caso a Credit Suisse, o gestor por trás da estratégia de cada fundo desse são pessoas diferentes, ok? Agora vamos deixar de enrolação e vamos aos dados desses fundos. Temos aqui o HGCR. O HGCR, historicamente, ele tem um dividend yield na casa dos 10% ao ano. Ok? Aqui na parte de valorização média por ano, eu coloquei 0. Por quê? O que acontece? Fundos de papel, eles tendem a oscilar no longo prazo. Porém, a cota deles sempre vai caminhar próximo ali do preço do IPO, que no caso vai ser próximo do valor patrimonial. É claro que o valor patrimonial ele sofre a marcação a mercado e isso também influencia na oscilação da cota. Mas para o longo prazo, o valor da cota ele vai sempre oscilar ali na casa do valor do IPO, a menos que o fundo sofra um desdobramento ou um grupamento de cotas. Já os fundos de tijolo, como é o caso do HGLG 11, eles têm uma valorização média ao ano, por mais que em fundos recentes ou até alguns fundos antigos que tiveram alguns problemas, isso não seja tão perceptível. No caso do HGLG, que é basicamente um case de sucesso aí do mercado de fundos imobiliários, o fundo, historicamente, ele valoriza em média 4,5% ao ano. Ainda é um pouquinho abaixo da inflação. Isso acontece por outros motivos que eu vou trazer em um outro Insights, mas a título de curiosidade, os fundos de tijolo muitas vezes pegam essa inflação que está acruada ali no valor da cota e no momento que vende algum imóvel relevante para o portfólio, acaba distribuindo isso também na forma de dividendos. Mas, para efeito do estudo de hoje, a gente vai pegar aí que o fundo tem essa valorização média por ano de 4,5% ao ano e tem um dividend yield histórico de 6,5% ao ano. O que pode estar passando aí na cabeça de vocês? Nesse momento, esses fundos eles estão com dividend yield diferente do que está aqui no dividend yield médio, mas isso ocorre porque a NTN-B deu uma esticada, isso derruba ali o valor dos fundos imobiliários e com o valor dos fundos imobiliários caindo, o dividend yield acaba subindo, ok? Mas esses são os dados iniciais que nós temos. E aqui, se a gente pegar aqui e expandir nossa tabela, a gente pode ver como funciona a dinâmica desses fundos. Um fundo de papel de cota inicial a R$100 que não tem valorização média por ano e um dividend yield médio de 10% ao ano, no primeiro ano ele vai pagar 83 centavos com a cota R$100 e vai seguir assim indefinidamente. E isso aqui vai variar de acordo com as taxas de inflação, de Selic, mas a efeito de comparação, se tudo se mantivesse estável, seria isso aqui que iria acontecer com o fundo de papel. Se manter a R$100 com uma distribuição de renda média de 83 centavos. Já o fundo de tijolo, a dinâmica dele funciona um pouquinho diferente. Então, o que iria acontecer com o fundo de tijolo? Ali no final do primeiro ano, a cota dele ia andar ali para R$104,50. Ele ia distribuir uma renda total aí de R$6,79, com um yield ali de 57 centavos. Já em 5 anos, ali a cota ia subir um pouquinho mais e o rendimento também iria subir. E isso iria acontecendo indefinidamente, até que lá para 10 anos, o que ia acontecer? O yield, no caso, o rendimento desse fundo de tijolo, iria ultrapassar o rendimento desse fundo de papel.
Portanto, por volta de 10 anos, se mantivesse estáveis aqui essa valorização média por ano e esse yield médio, em 10 anos o que ia acontecer é que o fundo de tijolo iria ultrapassar em rendimento o fundo de papel e seguiria aumentando enquanto o fundo de papel poderia ter uma oscilação desse rendimento, mas no final das contas ficaria ali dentro da mesma base, ok? Por isso que muitos influenciadores, principalmente aqueles que conhecem bastante do mercado, sempre falam que é sempre bom montar uma base de uma carteira em fundos de tijolo. E como eu sempre falo, os FIIs de papel são o head dessa carteira que deveria ter uma base em fundos de tijolo. Ok? Tenho mais dados aqui, a título de curiosidade, para a gente falar sobre esse estudo. Podemos ver aqui que em 30 anos, olha a diferença de resultado, 83 centavos contra R$ 2,03 de rendimento. E o potencial dessa cotação chegar a R$ 374. Isso devido ao efeito dessa valorização que ocorre por conta da inflação, já que os fundos de tijolo mantêm ali seus imóveis e esses imóveis eles vão valorizando por conta da inflação, trazendo essa valorização ali também para a cota do fundo imobiliário, ok? Lembrando que essa valorização aqui não é a inflação total, mas sim 4,5% ao ano, que no caso não bate a inflação média que a gente tem, que é em torno de 6,2% ao ano, mas é uma reposição inflacionária que acontece aí nos imóveis desse fundo imobiliário. Agora, a título de curiosidade, só para a gente encaminhar para fechar o nosso insight de hoje, temos aqui um comparativo do próprio HGCR e do HGLG no ano 1 e em 2022, agora no fechamento de dezembro. E o que a gente pode ver aqui? No ano 1, a HGCR começou ali fazendo seu IPO a R$ 100. No primeiro ano ele distribuiu R$ 15,47 por cota. E no primeiro ano ele teve um rendimento médio aí de 97 centavos. Já o HGLG, no primeiro ano, ele fez seu IPO ali a R$ 100 por cota, distribuiu R$ 9,48 de rendimentos ali nos primeiros 12 meses, o que deu um rendimento médio de 79 centavos. E quando a gente vem aqui 12 anos depois, em 2022, como é que estão esses fundos hoje? O HGCR está ali negociando a R$ 102,15, que é como eu falei, a cota não anda, ela fica oscilando ali próximo do valor do IPO e próximo do valor patrimonial. O fundo já distribuiu aí nesses 12 anos R$ 134,16 em rendimentos, o que dá uma média ali de R$ 1,15, ok? E quando a gente pega o HGLG, olha o quanto andou a cota do HGLG nesse período. R$ 164,50. O fundo distribuiu nesse período, aí desde seu IPO, R$ 131,17. Peguei esses dados lá da plataforma do Mundo FI. E nesse último ano, o rendimento médio distribuído pelo fundo é de 1,34. Como a gente pode ver, com inflação alta, com o CDI alto, o fundo de papel distribuindo um alto yield, o rendimento médio fica em 1,15. Enquanto um fundo de tijolo que está passando por todas as dificuldades que passou, por mais que seja de um segmento que está indo bem, mas que também sofreu ali uma queda na sua cotação, a gente pode ver que o fundo, depois desse período todo, entrega um yield excelente. Não quando é comparado com o valor de cota dele atual, mas quando a gente pega e compara com o valor do IPO lá atrás, ok? E é por isso que, na minha opinião, você deveria ter uma base sólida da sua carteira em bons FIIs de tijolo e utilizar o papel apenas para fazer um hedge aí para esses momentos onde a inflação e as taxas de juros acabam subindo, para que não prejudique aí os seus rendimentos. Beleza, mas vocês podem estar olhando aqui, essa pequena diferença aqui entre o ano 12, aqui quando a gente fala em 2022, quanto aqui em 12 anos. Se a gente ver aqui, o valor de cota do HGLG atualmente está em R$ 164,50, enquanto aqui está em R$ 169,59. Claro que se a gente ajustar aqui para 4,2 ou 4,25, esse valor vai chegar muito próximo
do que está aqui. É claro que aqui não tem uma diferença clara de 12 anos e aqui também essa diferença pode oscilar um pouco entre 4,25% e 4,5%. E quando a gente pega aqui o dividend yield atual desses fundos, se a gente colocar aqui um dividend yield de 13,8%, e se a gente colocar um dividend yield pontual de 9,75% para o HGLG11, a gente pode ver aqui que a gente chega a esses valores de 1,15 e de 1,34, conforme está na nossa planilha aqui de estudo. Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Tem essa planilhazinha já tem um tempo, eu queria fazer um conteúdo, não sabia como, mas acredito que nesse quadro Insights esse tipo de conteúdo vai encaixar bem. Aproveita e deixa aí embaixo o que você achou desse quadro, o que você achou desse vídeo, desse insight, e aproveita e manda para um amigo que você acha que vai fazer sentido ver esse tipo de estudo. Ok? Também não poderia deixar de pedir um like aí para vocês, acho que esse vídeo merece um like, acho que esse insight é totalmente pertinente, principalmente no momento em que a galera está entrando na bolsa atrás de dividend yield. Então, pelo vídeo de hoje é isso, te vejo no próximo Insights, até a próxima.